Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Atravessando Fronteiras. Eu sou o Marcelo Oliveira, host desse programa, o idealizador do movimento Nunca Pare de Sonhar, criador da marca Atravessando Fronteiras. Ao meu lado, a minha esposa, Isabel Oliveira, minha co-host e minha inspiração. E meu amor, O amor da sua vida, sou eu. é você. Eu, o amor da vida dele aqui, sendo co-host. E estamos aqui com o nosso podcast, mais um episódio com uma história incrível. E nessa história, vai ter muitas histórias inclusas na história. Então se prepara e traz o teu cafezinho, a tua xicrinha de chá, o que você quiser, para que você possa aproveitar ao máximo e se inspirar. A fazer o que, amor? Atravessar fronteiras. Nós temos com a gente hoje aqui, ela que é psicóloga, escritora, mentora de alta performance. E quando eu digo escritora, já tem até um best-seller dela aqui nas nossas mãos. Ganhamos de presente autografado, que nós vamos colocar um link aqui para que você também possa ter acesso a esse grande... Gente, isso aqui não é um livro de autoajuda, é um livro que ajuda, ok? Então você vai ter um livro que ajuda nas suas mãos. E sabe qual é o nome dela? Melissa. Melissa, que prazer ter você com a gente aqui hoje. Você que já ajudou, que já atravessou muitas fronteiras e levou muitas pessoas a atravessarem fronteiras. Que bom que você veio. Que bom que você veio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu realmente amei o convite quando vocês me fizeram. Eu amo o trabalho que vocês estão fazendo. E é uma honra para mim poder estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa, para a gente atravessar a fronteira juntos. Que Isso para mim é um boa. prazer. O prazer também é nosso. É nosso. Nós estamos aqui hoje, né? Marcelo, eu, a Melissa, e nós também trouxemos, eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, porque eu sempre deixo esse momento pro final, mas eu decidi fazer no começo e meu esposo aprovou. Nós vamos falar do nosso patrocinador. Esse podcast, ele acontece porque por detrás ele tem um suporte. Alguém que vem falar assim, você pode ir que eu estou te segurando, estou te suportando. E o Exa Decor. O Exa Decor é uma loja online, que ela é vocacionada a trazer soluções para o seu lar. A gente diz que é elegância do lar, mas muito mais do que elegância é soluções. Então você vai encontrar ali produtos que vão te ajudar no dia a dia na sua casa, ajudar com utensílios domésticos, para o seu quarto, para o banheiro, para onde você quiser instalar, para limpeza de casa, né, amor? Tem a nossa farela lá em casa. E o Exa Decor trouxe um presente para você. Então nós começamos dando um presentinho. Tem uma cafeteria italiana. E ela é para que você possa, junto com o seu Tiago, fazer cafezinhos quentinhos, né? Nesse friozinho se aquecer. Bom, é um presente nosso para você. Obrigada. Amei. E a gente já começa presenteando o nosso convidado, porque ela já chegou aqui dando um presente pra gente. Não é uma compensação, não, tá? De jeito nenhum. Nem dá pra É troca ser. de amor. Mas já Obrigada pensou? pelo carinho. Eu vou ler o livro amei. tomando café. Sim. Beleza. É. E Muito agora sim, obrigada. nós vamos pro nosso Conta Histórias. Esse podcast Tá. acontece contando histórias. Mas pode chamar Melissa ou Mel? Como vocês preferirem. Como vocês Como ficarem você mais à prefere? vontade. A maioria das pessoas me chamam de Mel. Eu gosto de Mel. A maioria E das agora, pessoas me chamam nós de Mel. somos E ela- vizinhos, né? Ela é tão doce como o mel. A voz dela tem um tom de voz tão doce, né? simpática. Como o mel. Obrigada. E eu quero começar pelo começo. Então, o que foi que motivou você a se inclinar para essa área de trazer alta performance para as pessoas, área emocional, área psicológica? O que motivou você a entrar nessa área? Lá atrás, eu sempre tinha uma ideia que eu queria ajudar pessoas. De início, eu sempre quis ser veterinário. Sempre. Aí eu comecei a entender que eu tinha um chamado maior para pessoas. E aí eu falei, não, e se eu começar? E eu não sabia o que fazer. Aí um dia uma amiga falou, por que você não faz psicologia? Não sabia nem o que era, mas fui fazer. No primeiro ano foi bem difícil, porque eu não me achava, eu falava, não é isso, eu devia ter feito veterinária. Só que aí minha professora falou, por que você não faz algo diferente? A psicologia tem tantas possibilidades, por que você não escolhe uma? É diferente, sai um pouco do comum. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui ver uma lista de cursos que a faculdade ia oferecer e tinha lá, psicologia do esporte. Olhei e falei, mais diferente que isso, não Isso tem. em que ano? Isso foi em 98, 97. Nossa, então antes. foi um tempo que, de fato, falar de esporte não era uma coisa tão comum assim como hoje em dia ainda, né?
Não, Você foi no de frente mesmo. Quando eu comecei em 97, quando não tinha quase nada, eu comecei como estagiária numa equipe de futsal, mas não se falava quase nada de psicologia, muito menos voltada ao esporte, porque lá atrás a psicologia ela era muito voltada à questão das desordens emocionais, à questão de traumas, era uma coisa diferente ainda. Então, falar de performance, falar de buscar algo além das capacidades, isso me atraía muito. E até hoje é o que me atrai mais. Então, você me perguntar o que te atrai mais, eu falei, é romper limites. É entender que o limite, às vezes eu brinco, né? Que todo mundo fala, o céu é o limite. Eu falo, não é não, é a cabeça. Entendeu? É a cabeça. Porque o que te limita não é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente. O que te limita é isso. E, para mim, poder fazer a pessoa entender que ela vai além daquilo que ela considera um limite é incrível. Então, isso foi me motivando. E aí, o esporte era o caminho mais fácil, entre aspas, de trazer essa performance, porque eles já estavam voltados para isso. Então, o esporte ele já estava ele já vai nesse caminho de resultado. Então, era fácil juntar a psicologia com a performance. É interessante porque o esporte, ele trata de algo que vai acontecendo. Você vai para uma Olimpíada, você vai para um campeonato. Então, você prepara e vai buscar o resultado. Sim. Então, eu vejo assim, o esporte impulsiona o futuro. Sim, né? Então, sempre. É o olhar para frente. E é muito interessante porque, que nem hoje, a maioria dos meus clientes nem são mais atletas, porque já são ex-atletas ou já são pessoas que não têm ligação com o esporte. Então, hoje eu não estou mais dentro da área esportiva especificamente. Só que é muito legal ver esse movimento do sempre para frente. Então, eu sempre falo, o passado é uma distração. Ele já aconteceu, você não pode mudar. Só que se você for voltar para o passado para corrigir alguma coisa, repetir alguma coisa, você vai estar trazendo o passado para o futuro. Porque se você vai repetir no padrão, o futuro vai ser igual ao passado. Então, o que eu falo para eles? Olha para frente, entende onde você quer chegar. E aí a gente vai transformar você até você chegar lá. Não, tudo que você viveu é a tua história, você honra, você agradece, você entende que te tornou quem você é hoje. Só que olha para frente. E o esporte faz isso. Por quê? Porque eu começo a trabalhar hoje para uma Olimpíada daqui a 4 anos. Então, hoje eu tenho atletas que eu estou trabalhando já para a Olimpíada de Los Angeles em 28. Então, eles têm que ficar olhando para lá. Não dá para olhar já para o que foi feito. Exatamente. Para o futuro, né? Sempre. Então, isso me impulsiona, sabe? Romper esses limites, fazer eles olharem para uma realidade que ainda nem existe, tornar aquilo real. Então, isso para mim acho que é o mais incrível. E aí me apaixonei pela psicologia, brinco que eu quase morei na faculdade, porque aí ninguém mais me tirava da faculdade. Então, aí foi. Só que aí sempre na área da performance, sempre buscando algo para frente, sabe? Um objetivo, um futuro. De onde você é? Eu sou do ABC Paulista, eu sou de São Caetano. Então, você fez a faculdade aqui, né, na região? Eu fiz em São Bernardo. São Bernardo. Fiz em São Bernardo. E aí você fez na faculdade, se formou, e aí eu li o currículo dela, gente. Eu tava contando aqui antes que eu comecei a ler o currículo dela, eu me emocionei lendo o currículo. Porque ela tem, como eu falei, que tem histórias, a história dela dentro de histórias. Só que ela chegou num nível muito alto nessa escolha que ela fez. Ela não ficou com, vamos dizer assim, esporte de base, né? Ela foi para as Olimpíadas. Me conta como é que foi essa trajetória sua de se formar, escolher a psicologia para o atleta e como é que você chegou até onde você chegou? Como é que foi essas fronteiras? Eu fui rompendo. A primeira que eu tive, eu falo que a primeira barreira que eu tive que romper foi entrar no esporte ainda num momento, numa época que não se falava muito de psicologia no esporte, não tinha muito psicólogo no esporte, e eu entrei, a única equipe que me abriu a porta era uma equipe de futebol, de futsal na época, aliás, masculina. Você tinha o quê? Jovem, bem jovem, recém-formada. Sim, não, eu não estava nem formada que ninguém falava ainda. Eu não estava nem formada ainda. A maioria dos atletas tinha muito mais idade que eu naquela época. E aí, de repente, eu chego falando de uma coisa que ninguém sabia o que era, nem para que servia. E aí foi eu falo que a primeira barreira foi essa. Chegar e mostrar para eles o que era a psicologia. Então, foi nessa equipe de futsal. Até o técnico, eu me lembro exatamente, quando ele me encontrou, que ele falou assim para mim, olha, não sei o que faz, mas eu gosto muito de novidade, então pode ver, porque eu precisava de estágio, e aí ele me deixou. E aí ele me deixou fazer 1 ano, depois eles me contrataram,
Aí, quando a equipe mudou de estado, foi para o Rio Grande do Sul, eu fui para outra modalidade. Aí eu saí do futsal e fui pro handebol e pro judô. Foi aí que eu comecei a preparação dos atletas para a Olimpíada. Foi aí que eu comecei a entender como eles funcionavam. E você ainda bem jovem. Sim, e aí e aí você vai aprendendo com eles, porque cada esporte que eu ia, eu tinha que aprender, eu não sabia o que era. Então eu cheguei no judô, eu olhava aquilo e falava assim, tá, e aí, o que a gente faz aqui? Como é que é isso? Como é que é o nome disso? Aí eu me lembro, um técnico fez uma apostilinha rápida pra mim, então eu ficava estudando aquilo, e aí, numa das vezes, um tempo depois a gente estava numa competição, e tava todo mundo sentado, e aí o árbitro deu uma pontuação, eu fiz assim, árbitro, tá errado! Aí o técnico falou assim, aprendeu, né? Eu falei, aprendi. E aí eu comecei a entender o que a gente chama de ciclos olímpicos. Que aí eu comecei a entender que, assim, a gente trabalha 4 anos para uma Olimpíada. Então, assim, imagina que no judô eu trabalho 4 anos para ele fazer a primeira luta de 5 minutos para ter a chance de passar para a segunda e assim vai até chegar na final. Eu trabalho com a natação em provas curtas, ele trabalha 4 anos para nadar 21, 24 segundos. Então, era um trabalho muito diferente. E aí eu comecei. Aí junto, eu recebi o convite depois em 2007 para ir para a Seleção Brasileira de Futsal. Que aí era o técnico que tinha trabalhado comigo em 2000 que me pediu para ir com ele para a seleção. Aí eu fiz a Seleção Brasileira com ele, Pan-Americano, Copa do Mundo. E aí foram 2 experiências, assim, incríveis. Estar na Vila Pan-Americana, que é a Vila Olímpica, mas é um pouquinho menor. Mas, assim, é incrível. Você sente a energia de todo mundo ali, os atletas, você vê eles, a concentração é muito legal. E aí aí de lá eu fui pro futebol. Aí depois do campeonato da Copa do Mundo, eu fui pro futebol. E aí, cada passagem, eu fui aprendendo uma coisa diferente. É como se você fosse trazendo mais bagagem, né? Mais conteúdo para sua bagagem, ficando mais forte. Exato. E é esta sensação que eu tinha. A cada situação que eu ganhava mais experiência, eu tinha mais condições de fazer as coisas. Então, quando eu saí do futsal, da seleção, eu recebi o convite para ir para a seleção argentina. Eu lembro que o diretor técnico falou para mim, seu espanhol tá bom? Eu falei, tá mais ou menos. Ele falou, você quer vir trabalhar com a gente? Aí eu achei até que era brincadeira o convite, mas na época eu tinha recebido um convite para ir pro futebol. E como eu queria ir fazendo um caminho, que a minha cabeça já tinha determinado um caminho, eu até brinquei com ele. Eu falei, quem sabe da próxima vez eu vou. E aí fui pro futebol. E aí do futebol, aí eu nunca deixei os esportes olímpicos, mas aí o futebol, aí eu tive as experiências. Porque o futebol é aquela coisa que é constante, né? Entendeu? E assim, aí é outra coisa. É jogo de quarta e sábado, terça e sábado, quarto e domingo. Você desce de um avião e logo tem jogo no outro dia. Não dá pra você não tem muito tempo. Perder um jogo tem que ganhar o outro. Então é muito rápido. As coisas têm que acontecer muito rápido. Uhum. E aí foi um outro desafio da minha vida. Encarar o futebol profissional, que por mais que eu já tinha força e bagagem, já entendia que eu podia estar lá, e aí, era uma outra experiência. Entendeu? Aí eu fiz São Caetano, de São Caetano eu fui pro Palmeiras, do Palmeiras depois de acho que 2 ou 3 anos, 3 anos, 4, eu fui pro Corinthians, do Corinthians eu fui pra Portuguesa, da Portuguesa eu decidi que eu não queria mais trabalhar em clube. Aí eu falei, pra mim agora já deu, eu quero um desafio ainda maior. Ainda maior. Quero subir degraus para atravessar fronteiras. Exatamente. Eu falei, eu quero um a mais. Aí depois eu fui aumentando, eu falo que eu fui aumentando meu grau de desafio. Aumentar o grau de desafio. A gente sabe que, assim, olhando para o seu currículo, né? Eu sei que você acompanhou seleções campeãs através de mundiais, né? Como Olimpíadas. Qual foi os momentos mais emocionantes que você viveu nos bastidores ali? Ou desafiador, no bastidor desses locais? Olha, tem 2 situações que realmente me chamam a atenção. E eu sempre falo, a final da Copa do Mundo de futsal, eu falo que eu não tenho nem palavra para descrever a sensação. Foi algo assim que realmente marcou a minha vida ali naquele momento que eu vi eles ganhando. Foram, na verdade, 10 anos de construção, porque imagina que eu fui estagiária ali em 98 e a gente ganhou o Mundial. Era um sonho meu, tá? Na seleção, chegar ali e ganhar a medalha de ouro, né? Sim, era a sua então, medalha. Assim, era uma coisa assim, foi incrível. E a outra que foi muito emocionante,
que foi quando a minha cliente, eu tenho uma cliente que eu amo trabalhar com ela, e a gente passou por vários momentos da carreira dela. E agora ela conseguiu a vaga para o Mundial. Então isso para mim foi uma emoção assim incrível, porque ela, eu posso dizer com toda tranquilidade, ela atravessou fronteiras assim incríveis. E a gente passou por vários momentos da carreira. Eu passei, né, com ela por vários momentos da carreira. E agora, quando ela ganhou essa vaga para o Mundial, para mim assim foi algo incrível, incrível. Tem outras. Eu me lembro de cenas de atletas saindo de competição e me abraçando e me agradecendo pela medalha. Eu me lembro no final do Pan-Americano, a gente não ganha medalha, só ganha medalha o técnico, né? Então o staff não ganha. E ele saiu com a flor, né? Que eles ganham uma flor. E ele veio na minha direção e falou assim, sei que você não ganhou a medalha, mas eu vou te dar esta flor para que você guarde como recordação da construção que você fez com a gente. Então, assim, eu acho que eu falei que se eu escrevesse um livro só de histórias emocionantes, ia ficar maior que esse. Porque é muita gente, é muita coisa. Eu acho que é o que faz valer a pena o meu trabalho, sabe? Ver eles alcançando os objetivos deles. Tem alguma história de algum atleta, assim, que você vê que ele teve um renovo, que ele renasceu, que ele conseguiu uma grande superação, uma grande fronteira atravessada nesses anos? Tem muitos. Muitos. Teve o goleiro da seleção de futsal, que que ele passou por uma situação ali, até dentro ali do trabalho, a gente precisou olhar para ele ganhar essa força. Depois ele veio a ser o melhor goleiro do mundo, então ele conseguiu. Mas eu tenho histórias que eu acho que me chamam muita atenção, que são histórias de pessoas que estavam comigo como atletas, mas que decidiram se aposentar e hoje têm carreiras incríveis fora do esporte. Eu acho que essa foi a maior fronteira. Então, por exemplo, eu tenho atletas que se tornaram empreendedores, que conseguiram construir uma vida fora do esporte de um modo impecável, sabe? É muito difícil deixar o esporte. Entendi. Só que todo mundo que está no esporte sabe que tem uma hora para deixar o esporte. Ele tem um limite. Entendeu? Porque é um tempo de validade, né? Isso, o esporte tem data de validade. Mas o que ele aprende no esporte, ele vai usar no setor empresarial. Na vida. E na vida. Exatamente. Então, assim, se você me perguntar dessas pessoas, eu vou dizer, acho que as histórias mais marcantes são as de transição de carreira. Que interessante, porque olha é só. incrível ver. Porque você faz uma coisa e você sabe que aquilo vai acabar, mas quando acaba é muito difícil. Você sabe que vai chegar um momento que não dá mais para você competir, o corpo nem aguenta mais. Só que quando você faz essa transição, começa a ter conquistas do outro lado, Nossa, né? Tem novas medalhas, novos desafios, né? Não acaba. Porque aí você entende que você encontra essa motivação em desafios que não são mais a medalha. A sua medalha passa a ser uma outra coisa. É um contrato, é um cliente novo. Então, assim, essas são as histórias mais incríveis. Que essas interessante. de transição. Tem muitas, hein? Tem muitas. Eu também vi, né, que você também fala bastante sobre famílias. Sim. Inclusive o seu livro, né, Arte de Ser Pai e Mãe de Atleta, já vai falar sobre família também. Sim. E você fala com muita sensibilidade. Eu percebi, onde é que eu vi isso? Eu não li o livro ainda, tá, gente? Eu ganhei o livro hoje, ainda não li. Mas eu, claro, como uma boa co-host, né, eu vou estudar o meu entrevistado. E aí, tanto na sua rede social, sim, você traz muito sobre mãe, você tem posts ali que vai falar sobre a mãe do atleta, sobre o pai do atleta, né? E como que você, assim, qual que é a dor mais profunda que você percebe nos pais de atletas? Isso é muito interessante. É o não saber o que fazer às vezes. Isso para eles acho que é a maior dor. É não saber se o que eles estão fazendo é de mais ou é de menos, não saber se está faltando alguma coisa ou se estão pondo demais. Eu sinto que acho que a maior dor deles é não ter um mapa para seguir, sabe? Não ter uma receita de bolo, não ter um manual. Não, eles não tinham, né? Porque agora eles têm. Sim, agora tem que o manual. Ó. Mas não ter uma receita, porque não tem uma receita. Não tem como, e assim, querendo ou não, eu até falei isso de uma outra vez, nós somos seres imperfeitos. A gente vai errar, a gente vai acertar,
Só que a todo dia a gente se constrói, a todo dia a gente ganha algo. Eles, como pais, também estão aprendendo. Eles estão aprendendo como lidar com o filho, como lidar com a rotina, como lidar com a competição. E muitas vezes o filho está lá dentro competindo, as emoções dele estão sendo trabalhadas ali dentro. E o pai lá fora está trabalhando a emoção dele como? Sentado na arquibancada quase morrendo. Porque eu sei disso. Porque ele não tá lá dentro, ele não tá em movimento, ele não tá fazendo nada, ele tá parado, sentindo aquela ansiedade enorme porque o filho tá lá dentro competindo. Então eu sinto que acho que é esta sensação deles que é o será que tá certo? Sabe? Aí uns até me perguntam, tiro do esporte, deixo no esporte, incentivo, não incentivo? Eu digo, não tem uma receita. Tem que ver o que a criança quer. Tem que tentar entender o que ele tá buscando. Por quê? Porque às vezes ele quer só se divertir e tá tudo bem. Às vezes não, às vezes ele quer realmente competir porque ele quer uma medalha, porque ele quer algo além. Isso a gente tem que entender. E essa eu acho que é a maior dor dos pais, é não ter uma receita para seguir, para falar assim, começou, vamos fazer assim, a gente segue nesse caminho, e aí eles ficam perdidos. Entendo. Teve algum caso, assim, ou teve alguma história que fez você pensar, eu preciso escrever um livro para ajudar as pessoas? Várias, mas eu não consigo te citar uma. Então me cita algumas. Mas eu vou te citar algumas. Algumas, vamos contar algumas. O livro, ele tem uma história muito interessante. O livro ficou pronto, na verdade, em 2015. Tá? Só que eu nunca pus ele para editora para publicar. Sério, 2015, Eu sei. olha. Sim. 2015 é um tempinho já, né? Sim, 10 anos. Sim, ele conheço essa ele história. veio ao mundo 10 anos depois que ele foi escrito. Porque, na verdade, a ideia inicial do livro eu fazia reunião com os pais toda semana, praticamente, às vezes a cada 15 dias, e eu atendia muitos pais. E eu entendia que eu repeti isso para eles o tempo inteiro, sobre autoestima, sobre como eles podiam ajudar o filho a ser mais confiante. Eu dava para eles uma lista de perguntas para eles fazerem depois do jogo, porque eles falavam, eu não sei o que falar com ele depois do jogo. Então eu dava uma lista de perguntas para eles. E aí tudo isso era material meu, que eu fazia para entregar para eles. E aí eu estava numa reunião de pais, eu estava explicando tudo isso para eles, e um pai falou assim para mim. Ele nunca tinha participado de reunião de pais nenhuma minha, e naquele dia ele resolveu ir, porque era um sábado, ele falou que ele teve tempo e foi. E ele falou uma coisa que eu acho que foi daí que eu falei, poxa, é isso. Porque ele falou assim pra mim na reunião, eu não acredito, porque eu tava falando da volta pra casa no carro, ele fez assim, quer dizer que o meu filho fica com a cara virada pra janela? Porque eu ficar perguntando muita coisa pra ele, tentando animar ele, eu deixo ele nervoso? Nossa. Aí eu falei, Eu falei, ele já tá envergonhado porque ele perdeu, ele não quer falar, e você fica tentando animar ele, ele fica pior. Aí ele Olha fez assim, isso, gente. É O que Olha a que gente dica. faz, ó, que dica assim. E eu tenho 4 filhos e 4 netos. Meu neto mais velho, ele joga futebol. E é exatamente isso. O que acontece? é isso. É assim que a A gente volta faz. pra casa é muito difícil. Entrar no carro depois que você perdeu um jogo é muito difícil. Já tá chateado. Aí vem a cobrança, porque eu não ganhei. Cobrança interna, É né? interna dele, né? Exato. Aí vem o pai Aí vem tentando agradar ou cobrando mais. Isso, Porque agradar. às vezes, E ou ele fica tenta lembrando, agradar ou ele cobra aí mais. fica lembrando a derrota, né? Aí entendi isso aí, olha. Que interessante, você trouxe algo bem assim, bem forte, Sim. porque apesar é simples, mas muito forte. Sim. E aí, quando ele me disse isso, porque aí ele terminou e falou assim, por que nunca ninguém me disse isso? Aí eu falei pra ele, não sei, mas agora o seu filho tá passando comigo, eu tô te dizendo. Só que aí daí eu pensei, eu falei, poxa, quantos pais que não têm condições de vir pra reunião, ou que não estão comigo, ou que não têm condições de ter um Ou acompanhamento. tem um clube que não tem acompanhamento, nem todos têm. Exato. Eu falei, por que não? Aí eu comecei, eu falei, não, eu vou escrever um livro, eu vou ajudar eles. Então, aí eu comecei a escrever, eu fui pegando todo o material que eu tinha e fui escrevendo. Aí o livro, inicialmente, ele estava voltado para tenistas, porque era onde eu estava a maior parte do meu tempo. Na mesma época que eu estava escrevendo, o Corinthians me chamou para trabalhar com a formação. E aí eu falei, não, então peraí, eu vou mudar e eu vou fazer para uns esportes em geral, eu não vou fechar num único esporte. Eu falei, Geral. pai, eu falei, os pais, pai eu todo vi, Os anseios são seus mesmos, né? Pois é, eu falei, eu vi que no futebol a preocupação dos pais eram as mesmas. Falei, vou fazer para tu. Aí ele ficou pronto o livro.
Mas eu nunca consegui mandar para editora nenhuma. Eu deixei ele quietinho no notebook. Falei, fica aqui quietinho. Aí eu decidi que eu ia sair do futebol, porque eu decidi que eu saí do Corinthians, fui para Portuguesa, eu decidi que eu ia sair. E eu falei, não faz sentido mais publicar o livro. Falei, eu tô deixando os clubes. Falei, não faz sentido. Eu falei, não tem... E aí, quando eu me casei, meu marido falou, e seu livro? Eu falei, tá bem, obrigado, lá no notebook. Aí ele falou, me deixa ler. Ele não tinha lido ainda. Aí ele falou, vamos fazer um acordo? Isso ano passado. Ele falou assim, me deixa ler o livro, e a gente manda para uma editora para submeter ele até o final do ano. E aí, quando ele foi lendo o livro, ele falou assim, Melissa, você precisa publicar esse livro. Quantos pais não sabem o que fazer e você com isso escrito, guardado. Em 7 chaves lá e tal. Entendeu? Aí eu falei, você tem certeza? Ele falou, tem. Ele falou, faz. Aí eu mandei para a editora. Aí deu uma semana, mais ou menos, eles me deram a resposta que eles iam publicar. E aí isso tudo aconteceu em novembro. E aí ele já tá pronto e já tá nas livrarias e já nas plataformas, tá em cima da mesa. Pra gente, né? Mas ele começou inicialmente quando esse pai questionou, porque nunca ninguém me disse isso. E eu falei, gente, eu tô com tanto material, eu vou pôr num papel. Falei, eu vou pôr num papel e vou fazer. Só que aí ele ainda ficou, eu falei, e como tudo tem o tempo certo, ele tinha que vir ao mundo agora. Era a hora dele, era agora. Essa era a hora. Não era 10 anos atrás. Era com certeza era agora. E você foi contando do pai aí, eu fui vendo a minha filha, né? Minha filha, meu genro, nessa mesma condição. Porque nós temos o Enzo, como eu te falei antes de eu começar a gravar, ele não é a intenção dos pais que ele siga essa carreira. Mas, às vezes, no coraçãozinho dele que um dia eu perguntei assim, Enzo, quando você crescer, o que você vai ser, né? Ele falou, vó, jogador de futebol. Mas se não der, você pedreiro. Pedreiro. Não, meu cliente ia ser tenista e se não desse, ele ia ser bombeiro. Ele ia ser bombeiro. Já botou já condições. Aí eu falei assim, tinha um coleguinha do lado, eu falei assim, e você, né? O coleguinha falou assim, não, tia, eu tô aqui jogando pra ser jogador, mas se não der, eu vou ser médico. Então, você vê que a própria criança, ela tem essa vontade, mas ela entende que tem limites também. Exato. Ela sabe que não é uma coisa que tem que ir. Eles se divertem, eles vão jogar, eles se divertem, eles têm uma amizade muito boa ali. E eu vejo a aflição das mães. Um dia eu fui assistir, nós fomos assistir um campeonato dele, né? Fora de Porto Velho, em Ji-Paraná. E tava lá aquele sol. Não sei se você conhece Rondônia. Não. Mas é um sol para cada morador. Cada um tem o seu. Não pode sair de casa que já sai com o sol na cabeça. E aquele menino lá jogando, aquele calor, né? E aí chegava chuta de cá, outro chuta de lá, e o time não tava indo bem. Eu vi o rostinho dele de longe, ele tá muito chateado, ele tá muito bravo. Os outros estão bravos. E eu vi os pais naquela mesma emoção. Eu falei, gente, se vocês ficarem assim, quem é que vai acolher? Porque eles vão perder. Porque tá na cara que vão perder. Quem que vai acolher? Tem que falar forte. Então, eu olhava, aquilo foi me dando uma angústia. Falei, eu vou sair daqui, eu não conseguia fazer nada, eu fui lá pra fora. Sim. Fui ficar lá fora porque você não conseguia ajudar, eu vou ver que... E aí eu via também alguns pais chegavam na campa, na beira do gramado, gritando com as crianças, cobrando. Eu já queria bater naquele pai, não sei nem quem que era. Não passa assim com a criança, vai ficar pior, né? Aí, sabe assim... cobrando brabo, né? Bravo com a criança, bravo com o jogador, bravo com outras crianças, bravo com o técnico, bravo com todo mundo, sabe? O juiz. E eu falei, vocês estão aqui pra divertir ou pra brigar? Não, mas Então, assim, eu vejo que isso era o quê? Acho que 1 milhão que existe por aí. Um evento em 1 milhão que existe. Sim, não, e tem coisas assim que, poxa, passei acho que 25 anos da minha vida indo pra competição. Tem coisas que eu falo, não, eu não consigo. O que você viu lá que foi a pior, assim, que mais chocou você? A mãe falando pra menina, pra que eu acordei 6 horas da manhã, se era pra você fazer essa porcaria que você fez na piscina. Nossa, doeu aqui. Entendeu? Aquilo me machucou, tirou assim. toda a capacidade dela de querer continuar, de querer eu tava numa competição de petis juvenil. Era uma competição, não era nem um campeonato paulista, não era falar que... Não, era um regional. A menina chegou, subiu, eu tava sentada na arquibancada, ela subiu pra falar com a mãe esculachou ela e falou... Por que eu acordei 6 horas da manhã? Se era pra ver você fazer essa porcaria. Continuou falando. Isso me machucou. Aí depois até perguntei, as pessoas falaram, não, ela é assim mesmo. Enfim. Mas de tudo,
o que mais corta o coração é ver o pai chorando na arquibancada quando o filho perde. Isso corta o coração. Porque assim, eu sei que ele tá desesperado, porque eu sei que ele... Então assim, aí eu brinco e falo assim, e agora? Eu vou lá com o filho que tá chorando na quadra ou eu vou com o pai com ele que tá chorando na arquibancada? Eu falei, quem que vai precisar mais de mim nesse momento? Mas isso de verdade corta o coração, porque assim, tem principalmente pai não, pai já é mais, ele já grita, já reclama, já fala que a culpa é de alguém, né, já tenta, mas a emoção das mães na arquibancada é algo assim, eu sei, até porque Cadê meu lenço? Peraí. normalmente ela que se sacrifica com horário, normalmente ela que se divide em pegar na escola, levar pro treino, acompanhar o treino, então assim, a mãe vive muito. E tá mais ligado esse emocionalmente, dia a né, dia. com a mãe. Sim. O Enzo é um privilegiado, porque é o Mário que faz tudo isso. Ai, não. É o meu genro que faz tudo isso. Não, Ele mas pega, o ele leva. emocional é a Ana, ela fica emocionada também. E o que você falou é Sim. muito real. Eu vi muitas mães ali angustiadas. Sim. O time que tava ganhando, as mães estavam Ele vibrando. quer proteger, não quer que ele perca. Então é a Exato, proteção os de pais não mãe. querem isso, né? A gente quer. Aí o pai quer que vença. E ela trouxe uma palavra que com certeza está aqui no livro, que deixa assim, que os pais são solitários. Você falou que em algum dos seus posts que a criança tem o técnico, né? Tem o psicólogo, mas o que o pai e a mãe têm? Exato. Quem é que vai tratar esse ambiente, agora ambiente mental, né? Sim. Dos pais. Sim. Porque, na verdade, eles estão tão preocupados em dar todo o acolhimento pro filho, apoio, dar tudo né? o apoio, tudo que ele precisa, que eles esquecem dele. Só que às vezes eu brinco com eles e falo assim, olha, seu filho tá bem amparado, tá lá dentro, competindo, e você tá aqui fora sofrendo, sem conseguir lidar com essas emoções. Então, hoje, aconteceu uma coisa interessante, que antes de ontem, eu não vou lembrar, mas foi a terceira mãe que falou pra mim, eu fui pra minha psicóloga pra tentar entender como lidar com a minha filha no esporte, entendeu? Porque ela falou, eu levei pra terapia. Por quê? Porque eu tenho algumas mães que começaram a fazer um acompanhamento também para ter essa sustentação para estar conversando com a filha ou com o filho. Porque não tem jeito. É um caminho mais solitário, porque eles tentam acertar de todas as formas. Tá faltando isso, eu tento. Tá faltando aquilo, eu tento. Eu cobrei, agora eu não cobrei. Só que aí ele não olha para ele, não entende. E quando você tem um filho no esporte, toda a dinâmica da sua família vai mudar. Eu ia falar isso agora. Toda a dinâmica da sua família vai mudar. Então, assim, você não programa. Eu vivi no esporte anos, eu não tinha férias, eu não tinha feriado. As pessoas falavam, você pode? Eu falei, não sei. Não sei, não sai o calendário. Mas você tem que fazer. Eu não sei se eu vou trabalhar de manhã ou de tarde. Eu não sei se eu vou trabalhar, eu vou ter jogo sábado ou domingo. Então, assim, você não tem como se programar. Então, muitas coisas, elas acabam ficando em segundo plano. Então, assim, as férias da família são montadas em função do calendário esportivo. Às vezes eles têm outros filhos e acabam colocando no esporte também. Mas às vezes a criança nem quer ir no esporte, mas como o irmão vai, os pais põem o outro. Por quê? Porque não dá para dividir, levar cada um num lugar. Então, é uma dinâmica inteira que muda. E mesmo que os pais sejam extremamente assertivos, que eles não cobrem, a criança se sente cobrada. Porque ela vê o sacrifício que o pai está fazendo. Ela vê que assim, poxa, olha tudo que meus pais estão fazendo. Ela olha, tem a percepção, né? Tem, e não adianta não cobrar, porque você não precisa cobrar. Você não precisa falar nada, ela nada. tá enxergando ali. Entendeu? Ela tá vendo. Ela tá vendo quanto você gasta de tempo, de dinheiro, de energia mesmo para estar com eles ali. E isso faz com que eles entendam que, assim, eles têm que ganhar, eles têm que ter uma medalha para o pai ficar feliz, para a mãe ficar feliz. Como se fosse para poder compensar, como você falou. Nós tivemos um casal que nós conhecemos há alguns anos atrás, isso antes da pandemia, que o filho, eu não sei qual que é a ordem eu sei que não é o mais velho, é um do meio ali, que ele foi convidado para jogar em Madrid, na Espanha. E a família não podia se mudar inteira. Então, a princípio, foi a mãe, o garoto e mais um filho menor. E o pai ficou para trás com uma outra filha para poder ir ajustando a vida. E aí veio a pandemia. Aí fechou tudo. Imagina como é que fica né? Como é que fica esses coraçãozinhos assim. A família toda se envolve no sonho de um. E aí você já passou por casos em que você percebe que às vezes o filho que não é o jogador, que não é o atleta, se sente às vezes enciumado, se sente largado, negligenciado. Gera alguma situação? É interessante, sim, algumas vezes sim, outras vezes não, mas tem uma coisa que sempre acontece, que isso eu já vi bastante, isso eu vivenciei. O filho, se o mais velho joga, o mais novo quer jogar também.
quase como que numa competição ali. Então, o meu grande ponto é sempre criar uma identidade para cada um. Ótimo, Então, coisa boa. Quando Mesmo eu tenho... esporte, mas Sim, com e identidades Não é diferentes. único, né? Exato. E às vezes eu peço também para nem ser o mesmo. Quando a criança fala, mas eu quero ir pro esporte, né? Eu tenho um caso. Nossa, os pais dele eram, dos dois, né? Dos meninos, eles eram incríveis. Eu brincava com eles que eu falava assim, mas uns 2, 3 pais iguais você, tava tudo bem. Eles eram realmente pessoas incríveis, eles não forçavam a criança a fazer, nenhum dos dois a fazer nada, só que acontecia sempre uma coisa divertida. Quando o mais velho começava a ir bem no esporte, o mais novo queria fazer o mesmo esporte. Aí o mais novo começava a se destacar, o mais velho parava. Aí o mais novo queria parar também. Aí o mais velho via que o mais novo parou, o mais velho voltava, o mais novo voltava também. Aí um dia a mãe deles falou assim, eu não aguento mais. Esse vai e volta. Eu falei, deixa eles vão se entender, eles vão achar o caminho deles. O mais velho foi estudar e o mais novo continuou realmente no esporte. Então, o que eu vejo é muito assim. Às vezes, quando o mais velho faz, o mais novo acompanha. Então, é muito interessante. Esse é um movimento bem De interessante. admiração, né? O mais novo admira o mais velho. Isso, e É aí isso ele mesmo. vai. Agora, por exemplo, quando é o contrário, quando é o mais novo que vai para o esporte, o mais velho normalmente não segue. E aí a gente tem, aí eu me preocupo muito com essa questão familiar, porque que é para a família não negligenciar as necessidades Exaltar do mais né? velho para correr atrás das necessidades do mais novo. Gera ciúmes. Entendeu? Porque senão vai gerar ciúme, gera uma coisa, gera uma comparação que eu não gosto de fazer entre Abandono. irmãos, porque gera essa sensação de parece que se eu não estou fazendo esporte, eu não sou importante para os meus pais. Então não tem. Então, mas o gozado é isso. Sempre que o mais velho faz, o mais novo vai junto. Agora o inverso não. E aí é quando eu me preocupo com a dinâmica familiar, que aí é quando eu tento entender assim, tá, mas e como que o mais velho faz, o que que acontece, o que que vocês priorizam para ele? Então, aí tem. E normalmente, nas famílias que eu tenho, eu consigo lidar com isso bem. Mas é um movimento muito interessante deles. Você falou que você ficou 25 anos, né? Na área... No campo. No campo, né? E jogando, né? Mas vamos falar um pouquinho, assim, mas quando você começou a contar das crianças dos outros, como é que foi você, criança? Como é que era a sua história da infância? Você tinha, assim, esportes ali, fez alguma coisa, ou quis ter feito e não fez? Não. Olha, eu acho que como eu ouvi hoje de manhã, acho que o que eu não fiz, entendeu? Porque eu sempre fiz de tudo. Então, assim, eu fiz muitos anos balé. Aí eu cansei de fazer balé, eu fui fazer jazz. Aí eu cansei de fazer jazz, fui fazer piano. Aí eu cansei de fazer piano, fui fazer... Aí eu fui no colégio, eu jogava handebol, porque eu tinha que fazer alguma coisa, então eu jogava handebol. Aí depois eu fui pra faculdade, parei um pouco. Aí eu comecei a trabalhar com esporte. Então eu falo que as minhas reuniões eram andando com os técnicos em volta do campo. Porque era um jeito de eu fazer exercício junto, enquanto eu tava fazendo a reunião. E depois eu fui fazer... Não vou lembrar, acho que foi 2005. Eu não sei se foi 4 ou 5, eu não vou lembrar exatamente. Que aí eu comecei a fazer tai chi. Que eu precisava de alguma coisa, eu queria fazer uma arte marcial, mas eu queria fazer alguma coisa que eu conectasse a mente com o corpo. E aí eu fiz tai chi de 2005 até a pandemia, 2020. Aí na pandemia a academia fechou, mas eu já era faixa preta, então eu falei, eu vou fazer outra coisa agora. Aí fui fazer Qigong. Aí fiz Qigong por mais uns anos. Aí fui aprender a nadar, que eu não sabia nadar. E eu falei, como assim eu não sei nadar? Vou aprender a nadar. Não sabia nadar. Atletas que nadam, eu não sei nadar. Não, era muito engraçado. Eu falava pra eles, eu brincava com eles. Eu falei assim, eu vejo vocês nadar. Eu sei corrigir o movimento de vocês. E eu não sei nadar. E eles achavam divertidíssimo eu na beirada da piscina, sem saber nadar. Aí fui aprender a nadar, porque eu falei, não, vou aprender a nadar. Fui aprender a nadar. E agora eu tô no desafio da yoga. Eu falei, não, agora eu vou aprender a fazer isso aqui, agora eu vou fazer isso aqui. E aí eu tô nesse desafio. Mas eu nunca parei, entendeu? Eu sempre fui emendando uma coisa na outra. Movimento, né? Sempre. Movimento. E isso tem muito a ver com a sua mentalidade de alta performance, porque você já é uma mentora que gera alta performance das pessoas. E claro, porque para ser atleta, precisa de performance e alta. Senão você não baixa performance, baixa rendimento, não tem resultado. Não vai. Então, isso eu digo assim, que é uma condição sine qua non do atleta, a alta performance. E hoje agora eu percebo que o seu movimento, eu percebi, eu vou investigando você, né? Seu movimento também é muito focado na área empreendedora.
Sim. Como é que você traz esse movimento, então? Como é que você fez essa transição? Ou como é que você aproveitou tudo que você colocou no livro para que as pessoas possam usar? A carreira acabou, mas começou uma nova carreira. Conta essa parte pra gente. Para mim, alta performance é um estilo de vida. Então, assim, não é algo que você faz num determinado momento. Não é pontual. Não, ela para é mim é um contínua. modo de viver. Então é um modo como você vive a sua vida, que eu chamo que é alta performance. É você entender que é o seu melhor todos os dias, entendendo que às vezes o seu melhor de um dia não é igual ao melhor do outro. Porque esse é o maior desafio. É você entender, tá, de novo, nós somos seres humanos, nós temos emoção, a gente não acorda todo dia do mesmo jeito. A gente não acorda todo dia motivado do mesmo jeito. Animadão, hoje eu vou nadar. Não Hoje eu acorda. vou. Entendeu? Não acorda. A gente acorda Essa sou oscilando. eu nadei, né, um tempo. Eu já fui uma atleta. Tá vendo? Não muito. E quando eu nadava, eu me lembro que assim, eu tinha tanto frio na barriga antes de provas. Meu Deus, eu queria tanto ter uma psicóloga do meu lado. Nós não Sim. tínhamos, na equipe que eu frequentava, não tinha uma equipe amadora, né? Aqui no interior de São Paulo. E sempre que ia ter provas, eu já era madura, então, Sim. 22, 23 anos, então eu sempre estava no Master, equipe Master. Mas mesmo assim, com filhos, já casada, com filhos. Mas as borboletas no estômago eram terrível. Às vezes eu pensava, eu não quero me colocar à prova, porque essa situação do antes da prova Sim. acabava comigo. Aí quando eu vim pra vida real, quando eu deixei de ser atleta, né? E eu já sou empresária, às vezes, quando eu fechar algum contrato, ou quando eu tenho um cliente que é novo, ainda não naquela intensidade, porque hoje também trabalho com neurociência, aprendi a lidar com o cérebro, então eu já consigo, mas assim, eu já consigo canalizar e tirá-las, mas elas vêm. Falar que não, como você falou, segurar não segura, a gente só domina depois que chegou. Exatamente. E é isso que eu quero que você traz pra cá, porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo e que às vezes têm se impactado ou parado no meio do caminho porque achou que, peraí, não consigo fazer, não dá, né, pra mim, não, que negócio de performance é essa? Tem dia que eu tô ruim, então eu não vou mesmo. O que você traz pra cá em relação a isso? Eu sempre falo, e é o que eu falo pros meus clientes, você sabe pra onde você tá indo? Então todos os caminhos levam a Roma. Mas saiba onde tá é Roma, tua né? Roma. É. Por quê? Porque se você entender para onde você está indo, você vai chegar. Porque a gente tem o ímpeto dessa busca. Só que para mim, eu uso uma equação para os meus clientes para explicar para eles. Que tudo que eles pensam gera um sentimento que afeta o corpo e a performance deles. Quando esse pensamento gera uma emoção, esse pensamento normalmente é automático. A gente não controla o que entra na nossa cabeça. Então, às vezes eu vou fazer uma coisa e penso assim, puxa, acho que não vai dar certo. Vem um estímulo externo, né? Alguma lembrança. Alguma coisa, qualquer coisa. E aí vem as tal das borboletas, você sente aquela ansiedade, você sente medo, só que o seu corpo responde a esse medo, não ao seu pensamento. Ele tá respondendo àquela emoção. A emoção loja na carne, né? Sentido na carne. Exato. O coração dispara. Tudo. E aí o que acontece? Isso faz com que você passe a olhar o ambiente de acordo com aquela emoção. E aí você não anda. Então por quê? Porque muda a sua energia. Então você não consegue mais conectar com aquilo que você está buscando. Você não consegue mais alcançar aquilo. E aí você muitas vezes para. Então quando eu mostro para os meus clientes a equação, eu falo para eles, entende que a gente muda tudo. Se eu mudar o modo de você pensar, às vezes talvez eu não mude automaticamente a sua emoção, eu tenha que trabalhar. Mas se eu mudar o seu modo de agir, já vou mudar o seu modo de pensar. Por quê? Porque a emoção vai ter que mudar se você está agindo de uma forma diferente. Comunicou, a gente já pensar diferente, então vem uma emoção diferente, né? Um sentimento diferente. Então, e alta performance, que eu explico para eles, é exatamente isso. É você ir além daquilo que a sua mente acredita que você é capaz de fazer. Até tem um exercício que eu faço com eles, que eu brinco que vem do balé. Que, na verdade, é um exercício até de neurolinguística, de lá de trás. Quando eu fazia os atendimentos presenciais, era muito legal fazer esse exercício com eles. Eu pedia para eles colocarem os pezinhos juntos e abrir um dos pés o máximo que eles pudessem. Um ficava fechado, outro abriria. Isso. Aí eu marcava. Pedia para ele fechar de novo os pés juntinhos, como ele estava no início. E aí eu falava, agora fecha os seus olhos e só imagina, só veja o seu pé passando aquela marquinha que eu fiz no chão. Só vê. Aí eu falava, quando você conseguir ver, você abre os olhos e me diz que viu, tá bem? Tá bem. Aí ele abriu os olhos e falou, vi. Eu falei, então agora abre. E o pé abre mais do que o risquinho. E eles ficavam numa sensação, e aí por isso que eu brincava com eles, não é o céu que é o limite, quem limita você é a sua cabeça.
É aquilo que você acredita que você pode ou não fazer. Mas Melissa, como assim? É só eu acreditar que eu posso? Não, lembra, tem uma equação. A emoção tem que estar coordenada com aquilo. Então, eu costumo dizer que é mente e coração numa só sintonia para você alcançar o que você deseja. E tem que ser nessa lógica. Por quê? Porque não adianta eu ficar repetindo para mim na frente do espelho que eu acredito, que eu posso, que eu vou ser Se o meu coração não sente que vai. Exato. Você não Vai acredita. ser pior, vai ser uma frustração tão grande, onde a pessoa vai até parar de existir. acreditar. Exato. Por quê? Porque não adianta você ficar repetindo, eu vou. Mas dentro você tem medo, você fica inseguro, Não acredita. você não É acredita. aquela coisa assim, ó, vou. Não vai. Exatamente. E acredite, emoção ganha. Ganha, com certeza. Não adianta, você pode repetir quantas vezes for pra você. Eu brincava com os meus clientes, eu falava assim, não adianta eu ficar com roupa de tênis, com raquete de tênis, dizendo eu sou a Sharapova. Não sou. Eu falei, não sou e não você. Não tem conexão com o meu coração. Não tem. A emoção ganha tanto que eu falo assim, hoje, por que as pessoas, os vendedores de carro concessionários colocam um test drive para você comprar um carro? E aí um dia nós fomos fazer um test drive, eu e Marcelo e eu. Entramos no carro, aí o rapaz falou ele viu que eu era a mais emocional da dupla, né? Ele é mais razão, mais emoção. Então ele falou, nossa, olha assim, eu falei, sente o volante. Eu quero falar, sente. Cara, a senhora imagina a senhora, o carro não saiu nem da garagem. Imagina a senhora pegando a sua filha na escola. É filha. Ele foi narrando, eu fui Trabalhando na enxergando. emoção. Fui enxergando. Falei, Marcelo, eu quero esse carro. Pois é. Eu quero esse carro. É isso. E pra ele me convencer que não era esse carro que a gente ia comprar, ele teve trabalho. Porque naquele Porque a momento sua a minha cabeça mente conectou, eu vi a possibilidade. Falei, agora eu quero, dá teu jeito. E é o que você acabou de falar. Então, para pessoas hoje que estão buscando alta performance, qual seria o primeiro passo que você traz para poder... Você dá esse passo aqui, o seu primeiro. O segundo, como é que você fala aí? Eu sempre falo, primeiro você se autoconhece. Entende quem você é. Entende quais são as suas forças, entende qual é tudo, quais suas forças, quais suas fraquezas. Você entende você. O segundo passo é você entender sua Roma, onde você vai. Então, você primeiro entende quem você é. Então, é o que eu falo para eles. Vamos num mapa. Primeiro você entende quem você é. Entendeu quem você é, agora você entende onde você vai. Então, qual é a sua Roma? O que você vai buscar? Onde você está indo? O que você quer alcançar? E aí, depois a gente trabalha. Aí vem o trabalho. Que aí é o que eu chamo do trabalho de alta performance. É aí onde você desenvolve as características que você precisa ter para ser e fazer aquilo que você precisa fazer para chegar onde você quer. Isso que você acabou de trazer pra gente aqui é o que você também usava nos atletas. Sim. Quer dizer, é o mesmo método Sim. para atleta e para empresário. Sim. E para pessoa que quer ter performance, que quer sucesso, que quer vencer na vida, mesmo método. Sim. Porque, na verdade, 10 ser humano, né? Exatamente. 10 cérebro. E é a mente, mesma coisa. coração. Entendeu? É a mesma coisa. Então, assim, a diferença é que antes, quando se falava de alta performance, você pensa em resultados. Resultado no sentido de uma medalha, um tempo, alguma coisa parecida com isso. Quando eu falo em alta performance, não é um resultado de uma medalha, de um tempo. É um trabalho que você entregou, é um contrato que você fechou. O que você tá falando É agora? um prato que uma comida que você fez para servir num almoço. E fez Você bem feito. descomplicou. Fez o melhor para fazer bem feito. Ela descomplicou a alta performance. Sim. Porque tem muitas pessoas, eu trabalho nessa área, então tem muitas pessoas que chegam pra mim como se a alta performance fosse algo inalcançável, Só atletas inatingível. de alta performance Só conseguem. atletas de alta performance, só um moço que vai tocar piano, só sabe aquela coisa que eu tenho que ter nascido com uma acessível. estrela na testa, um dom divino, uma coisa muito grande. Eu não nasci, então eu não vou. Não sou, E o que você fez? Não, você acabou de falar, gente, é pra todos. Todo mundo. É pra todos. Todo mundo. E é isso. Quando você me pergunta por que eu gosto do meu trabalho, eu digo, é por isso. Porque não é pra pessoa... Eu sempre explico assim, o talento, ele vai te levar até uma parte do caminho, só. O que vai te manter naquilo é o seu desenvolvimento, a sua disciplina, a sua perseverança em fazer aquilo. Por quê? Porque imagina que o talento é ligar o carro, mas se você não precisar no acelerador, não adianta nada. Você não vai sair do lugar. E as pessoas têm essa ideia de que para ter alta performance, elas têm que fazer algo incrível. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim para mim, mas que a gente está falando de propósito. E tem-se uma coisa assim, o que é meu propósito de vida? Tem muitas pessoas que procuram isso hoje, sim, ficam paradas procurando propósito. E não vai, né? Não, Eu achei legal você falou do talento, né? Porque talento
E não é só o talento que vai levar a pessoa além, né? Tem que ter Não. algo mais. Ela acaba, No que ela falou, por isso que eu gravei aqui. E assim, tem muita gente que enterra o talento, porque não tem as Porque outras... não segue, Uhum. entendeu? Porque não tem disciplina para trabalhar o talento. Então, imagina assim, eu tenho um talento, mas eu não trabalho em cima dele, ele não vai florescer sozinho. Ele não vai sozinho. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas eu não tenho talento. Eu digo, não tem problema, você tem vontade de disciplina? Cria o talento. Tá igual. Tem alguma história que você pode contar pra gente de algum cliente que você já entendeu, ou atleta, ou empresário, que tinha exatamente esse pensamento? Achava que o talento era pouco, não tinha disciplina. Como é que você trabalhou isso? A maioria, tem bastante. Eu costumo dizer que são pessoas que, na verdade, até vocês já devem ter passado por algo assim, de duvidar que você é capaz de fazer alguma coisa. Uhum. Por qualquer que seja a razão, ou porque alguém disse que não dava. E eu tenho muitos clientes que vêm até mim realmente com essa queixa, de falar assim, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu quero. Eles vêm com essa angústia, porque eles ouvem que precisa ter um propósito, que precisa... e quando eles vêm, eu faço uma brincadeira com eles, eu falo assim, eu vou te dar o seu propósito. Vou te Não dar. precisa procurar, eu vou te dar. E eu falo para eles, entendam uma coisa importante. O propósito de todas as pessoas que estão na Terra, todas, é evoluir e evoluir aqueles que estão ao lado deles. Que legal Este isso. é o nosso propósito. Como você vai fazer a sua Mas para evolução? desenvolver isso, não né? importa. Qual vai ser o instrumento que você vai usar? Exato. Então, assim, se você vai escrever um livro, descobrir a cura para uma doença, ou se você vai constituir uma família e criar filhos... Todo mundo tem propósito. Exato, porque o propósito que você veio aqui na Terra é Interessante. evoluir. Você desconstrói aquela ideia de que o propósito tem que ser algo assim, não, agora eu descobri a cura do câncer, Exato. agora eu fiz uma vacina, agora eu inventei um carro voador. Você desconstrói a coisa grande e você coloca no dia a dia o teu propósito acontecendo. Sim. Se eu ensinei a minha filha a cozinhar, eu ensinei ela a evoluir. Então, você cumpriu o propósito de evolução. Meu Deus, como eu queria que as pessoas ficassem felizes com isso, que elas acreditassem, que elas trouxessem pro coração delas que essa é a verdadeira fronteira atravessada. Sim. Eu não preciso agora, claro, é muito bom ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada, que bom, mas quantos chegam até lá? Sim. E aí o que não chegou não tem valor? Aí é esse o questionamento que eu queria que as pessoas entendessem. A maioria dos meus clientes hoje não são atletas, não vão ganhar uma medalha, mas todos eles sabem que o propósito deles é fazer essa E evolução. eles têm alta performance. Sempre. Sempre. Por quê? Porque esta é a entrega. Uhum. É o que eles entregam todos os dias. E eles já entenderam. Se hoje eu explico assim. Se hoje alguém te pede dinheiro e você tem R$100 na carteira e dá, você deu seu 100% para ele. Mas se amanhã alguém te pedir dinheiro e se você só tiver 10, se você der os 10, é o 100% que você tem naquele o quanto dia. tem, Só que muitas vezes a pessoa viu que ela só tem 10, ela não dá. Porque ela fala assim, não, mas ontem eu dei 100. Então como é que eu vou dar só 10 hoje? Não, hoje eu preciso dar 110. Não! Tem dia que o seu 100% é só 10. É só 10, é. Aí a pessoa pensa, mas ontem eu tinha 100, eu quero dar aquele 100 de ontem, mas hoje eu não tenho mais aquele 100 pra dar. Só que se você der o seu 10, você tá dando o seu Seu 100%, 100, você continua vivendo em alta performance. E você não se frustra, porque a maioria das pessoas paralisa por isso. Ontem eu dei 100, hoje eu não tenho 100 pra dar, eu não dou nada. Porque se eu não conseguir dar 110, então não, é como se não servisse os meus 10. Só que não. Viver em alta performance é sempre esse movimento do entregar a tudo que você tem naquele momento. E como ela falou assim, ninguém acorda 100% todo dia. Não tem como. Sabe o que ela tá falando? Me lembrou de quando a gente fez 40 anos e nossa visão, tanto a minha como a dele. Parece que a gente dormiu enxergando, acordou precisando usar um óculos maior. E acabou que o Marcelo ficou um pouco Fiquei deprimido. deprimido durante alguns meses. Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais aquilo que eu tinha antes. Só que a nossa mente rapidinho acostumou com o óculos, né? Nos devolveu 100%. E eu segui muito mais rápido que ele, mas ele ficou um tempo ainda pensando. E aí eu senti isso, eu trabalho na Febracis, e eu participo de um evento chamado Método CIS, não sei se você conhece. Sim. É um curso extraordinário, e ele traz, assim, nos bastidores, ele traz muito movimento para quem tá ali. Sim. E numa época, acho que foi 2016, nós fazíamos um exercício final que exigia muito da força física de cada um dos monitores. E eu puxava esses monitores. Então, toda vez eu ia, eu conseguia. Aí, por algum motivo, eu fiquei 3 meses sem participar, porque eu morava na região norte, e ele só ia para lá 2 vezes por ano.
E eu fiquei tentando participar. Quando ele voltou, eu senti meu vigor físico como se fosse uns 40% menos. Sim. Eu me assustei. Eu envelheci. Isso eu já estava com 48 anos, né? Eu envelheci, agora já era, a menopausa chegou, eu tô acabada. Eu comecei a ter frases que não são congruentes com a alta performance. Não. Mas eu sou casada com um homem maravilhoso que começou a fazer perguntas pra mim e me trouxe de volta. Quase que não vou te questionar, mas ele me trouxe de volta com a pergunta tão reflexiva que ele fazia, tão profunda, que ele, Ei, Isabel, calma, primeiro calma, vamos lá. Quanto tempo você não faz? O que você não fez? Qual a sua idade hoje? Ele começou a trazer uma visão de que eu tinha entregado meu 100% e que aquele agora era o meu ponto do 100%. Exato. E eu aceitei, eu fiquei tão feliz com aquele ponto. E tudo bem, baixou 40%, como eu te falei. Mas depois que eu aceitei, eu pude transformar aquilo e subir um pouquinho mais. Eu não voltei para onde eu estava, mas eu também não fiquei lá embaixo, onde eu tinha percebido. Imagina se eu não tivesse esse pensamento, eu ia descer mais. Sim, Eu ia porque você se prende no passado e o passado é uma distração. E como você falou, o passado volta, ele volta no meu presente. Sim, Meu passado é mais passado, ele virou presente. Exato. É, E aí você fica frustrada e infeliz porque você pensa assim, caramba, eu não sou mais como eu era. Não, você é ainda melhor. Melhor, é. É isso que ele me fez ver. Foi isso que ele me fez ver. Você não tem essa força aqui, mas olha o que você tem, olha o que você ganhou. Olha, eu fui, nossa, eu sou. Eu fui subindo, né? Eu fui levantando. Eu sou. Aí você fala assim, é verdade, eu sou. E como é bom ter alguém que pode nos ajudar a nos enxergar quem somos. Você falou assim, sobre o autoconhecimento. E você também trouxe, em alguns momentos nas suas falas, né, sobre os pais estarem só. Então, como é que eu sei que eu tô só? Como é que eu vou pegar a ajuda de alguém se eu não tenho, se eu olho e não enxergo? Que bom eu poder ter alguém que me ajude. Então, a psicóloga, uma mentora, gente, é pra isso. É pra pegar na tua mão e falar, ei, vem cá, você tem tudo isso que você não tá conseguindo ver. E eu acho isso tão importante. Um livro é pra isso. Eu costumo dizer, quando a gente lê um livro, ele muda o nosso pensamento. Mudou o pensamento, mudou o sentimento, pum, aconteceu diferente. Sim. Então, é muito interessante isso, né? E que papo gostoso, né, amor? É. Que papo Que gostoso. delícia. Que delícia de tempo bom. Nós estamos chegando ao final. Sempre quando eu acho que tá gostoso, é porque eu olho pro relógio. Ai, meu Deus, olha lá, ó. Tá chegando a hora de falar tchau. Eu não gosto de falar tchau. As pessoas em casa, elas pensam assim, vai acabar. Elas pensam assim, elas falam, sabe aquele o pessoal fala aquele Então, para deixar vocês em casa mais confortáveis, a Mel vai contar pra gente, eu vou fazer 2 perguntas pra ela que vai te ajudar bastante também, e ela vai contar mais 2 pedacinhos que ainda vai construir ainda a sua história. Mel, pensando em tudo que você conhece hoje, todas as fronteiras que você já atravessou, o que você diria para aquela Mel lá atrás, que nem tinha entrado na faculdade ainda? Qual conselho você daria para ela? Deixa eu pensar. Nossa, eu falaria tanta coisa pra ela, mas acho que o que eu falaria pra ela... eu acho que o que eu falaria pra ela é só, seja teimosa, continue. Porque eu sou muito teimosa. Então, assim, não, tudo que eu entendo que vai me acreditar... determinada. Eu quero fazer. Então, eu só diria pra ela, vai. Você vai quebrar a cabeça, mas vai. Porque a gente bate muito a cabeça. A única coisa realmente que eu diria é assim, não desiste mesmo quando tudo parecer ruim. Porque vai ficar bom. E isso é uma coisa que eu queria que as pessoas entendam. Olha que legal isso. Quando alguma coisa grande vai acontecer com você, quando você vai atravessar uma fronteira, as coisas ficam um pouco ruins antes. Por quê? Porque você está rompendo uma resistência de um limite da sua própria mente. Você está atravessando uma fronteira para um desconhecido que você ainda não viveu. Então, antes de ficar bom, eu costumo dizer que tudo se agita. Que tudo se... E aí, quando as pessoas ficam com medo e desistem. É nessa hora que elas não vão. É por isso que eu falo, tá com medo? Vai com medo mesmo. E não vai se arrepender. É isso. Que legal. Que dica. Você viu que dica é essa que ela acabou de te dar? Então, assim, vai ficar confuso, desconfortável, né? Mas vai. Mas vai melhorar. Sim. Quando você falou isso, eu fui enxergando, assim, eu costumo fazer muito neuroassociação na minha mente, né? Então, assim, a pessoa fala uma coisa, já bota uma imagem. Isso. A imagem que eu botei foi uma casa fazendo faxina. Os móveis tudo pra cima. Tudo, aquela desordem, a pessoa entra, ai meu Deus, peguei e comecei a mexer com isso agora. Peguei, eu abri esse guarda-roupa pra limpar, tirei tudo, aí dá aquele cansaço. Mas se a pessoa persiste, continua, na hora que fica tudo limpo, dá uma sensação tão boa. É isso. A vida é assim. E as pessoas, elas têm muito medo de atravessar esse caminho.
Por quê? Porque o que elas vão encontrar do lado de lá é desconhecido. Desconhecido. Elas não viveram ainda. Então elas começam a ver, e eu digo para eles na primeira sessão que eles vêm comigo, eu falo, você vai comigo e nós vamos entrar num rio. Se você quiser sair do rio, tá tudo bem, mas você tem que entender que você nunca vai sair nem no mesmo lugar e nem do mesmo jeito. Você pode não querer terminar de nadar, de descer o rio, mas ao sair não é o mesmo rio, não é a mesma pessoa. E às vezes eu sempre digo, tudo que você conhece, quando você começa a trabalhar você, tudo começa a mudar. Então gera um desconforto. Pessoas que são seus amigos começam a não conectar mais com você e ir embora. Você muda de emprego, as coisas... E parece que é uma confusão, mas não é. É só você fazendo um salto maior. É o alinhamento que está acontecendo ali. Eu falo que é a passagem para a conquista. Exato. Né? É igual uma viagem. Você não chegou no destino ainda, mas você tá viajando pro destino. Então, você perdeu sua casa, o banheiro que você vai no meio da estrada não é o seu banheiro. Nossa, a gente veio de Manaus pra cá de carro. Foi cada banheiro pelo caminho que eu vou te falar. Então... E assim, se eu fosse lá pra aquilo... Viemos comer A gente isso. não sairia. Então, eu penso que é da mesma forma. Você tá num lugar desconfortável. Mas foi tão prazeroso. A gente parou de olhar pros banheiros, né? A gente começou a levar lá em cima e começou a olhar pra onde você ia chegar. Ia chegar. Mas a gente, assim, a gente curtiu muito o caminho. A gente curtiu muito o caminho. A gente parava, tirava foto. Fizemos num tempo muito mais lento, porque fomos curtindo essa jornada. Não vamos desistir, vamos curtir. E a vida é uma jornada. Vamos curtindo. A vida é uma jornada. E a gente escolhe como a gente vai curtir essa jornada. Que legal. A gente escolhe. As pessoas falam assim pra mim, mas eu não sou feliz. Eu digo, então escolha ser. Mas como assim eu escolho ser feliz? Escolhendo. Não dá, porque meu pai faz assim, minha mãe faz assado. Porque tá olhando pra fora. Porque tá achando... Aí não veio aquele primeiro passo que você falou, o autoconhecimento. Olhar pra dentro. Então, assim, pra mim, acho que esse é o caminho. É você entender que tudo que você deseja, você pode realmente ir atrás para conquistar. Mas e se eu não chegar lá no topo da montanha onde eu quero? Você subiu. Agora imagina a frustração de ter ficado lá embaixo olhando o topo e nem tentado subir. E ver as pessoas subindo. Pedra da Gávea. Eu subi. Mas não desceu de rapel. Não desci de rapel. Outro dia a gente conta essa história, amor, que tá chegando no final ali, ó. Ei. Se você quer conhecer a história da Pedra da Gávea, coloque aqui nos comentários que a gente vai fazer um exclusivo só pra te contar a minha vergonha. Não foi vergonha, amor, porque eu fiquei bem. Mas pra te contar, botar até foto aqui, videozinho pra você ver que eu subi e desci. Aí, assim, bota aqui embaixo para poder, quem quiser localizar o não, Instagram. nós vamos colocar o Instagram dela aqui, inclusive pro livro, tá? A gente quer um link para que as pessoas possam alcançar esse livro aqui. Muito obrigada. O livro eu não li, mas pelo que eu já conheci sobre ela, que ela trouxe aqui, eu tenho certeza que ele é o manual que você não tem para lidar com seu filho. Então, acho que não é só para pai e mãe de atleta, não. É para pai e mãe. É para quem tem filhos, para quem tem liderança. Porque eu entendo que quem é pai e mãe é um líder. Então, para você que é líder, tá aqui, ó, educador. Tá bom? Manual. E vamos para a nossa última pergunta para ela. Bora. E é uma muito importante. Melissa, qual é a próxima fronteira que você quer atravessar? Acho que eu ainda não pensei nisso. A minha maior fronteira agora era o livro. Atravessou. Atravessei, entendeu? Agora, existe ainda algumas fronteiras. A próxima é montar realmente um grupo de pais e adolescentes. Então, assim, tem algumas coisas que eu ainda quero construir, justamente criar esta rede de apoio para pais. Então, eu ainda tenho alguns passos, mas eu brinco que eu acabei de romper essa. Então, deixa eu descansar um pouquinho. Eu falo que eu tô recuperando o fôlego. Uhum. Mas para mim, realmente vencer foi uma resistência minha. E atravessar essa fronteira para mim, acho que foi muito incrível. Então hoje, eu falo que cada dia que eu tô com os meus clientes, eu sei como o dia começa, mas eu não sei o que cada um vai me trazer. Então eu brinco, eu nunca sei como vai ser o meu dia e nem como ele vai terminar. Só que cada dia ouvir e poder ajudar cada um deles, fazer um caminho diferente, atravessar uma fronteira diferente é incrível. Então eu ainda não decidi a próxima, mas com certeza já tem algumas. Vai ter várias. Não tenha dúvida. Falo que eu não parei desde que eu nasci, eu não parei de me movimentar para construir as coisas. Então eu sei que ainda vem um monte de coisa, porque minha cabeça fervilha de ideias. Eu só brinco que eu preciso colocar tudo no lugar, senão eu quero fazer tudo de uma vez. Então,
Eu ainda não tenho nada específico, mas já tenho um monte de projetos engatilhados. Então você tem várias Legal. fronteiras, com certeza. Vão ser várias. Foi um prazer ter você com a gente aqui. Eu espero poder te receber na nossa mesa para um novo papo, um novo dia. Quando a próxima fronteira surgiu, você vai voltar aqui e contar qual ela é. E com certeza que nós vamos poder nos ver também, É, que é vizinha, né, agora. vice. Sim. E para você que esteve com a gente até aqui, só posso dizer muito obrigado. E nós vemos você na nossa próxima fronteira. Até lá. Até a próxima.